Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. E hoje nós vamos continuar falando sobre as funções oxigenadas. E vamos destacar a função fenol, certo? Vamos falar das suas características, as regras de nomenclatura e algumas questões. Vamos lá. Fenol. Lembrando que fenol é uma função oxigenada. E as funções oxigenadas são aquelas funções que apresentam pelo menos um átomo de oxigênio em sua estrutura, diferentemente dos hidrocarbonetos, que apresentam somente carbono e hidrogênio na sua estrutura. Nos compostos oxigenados, nós vamos ter a presença de pelo menos um átomo de oxigênio. Tudo bem? Bom, e dentre as funções oxigenadas, nós temos a função fenol. Então, os fenóis são compostos que apresentam o grupo hidroxila. O grupo hidroxila é o grupo OH, ligado diretamente a um átomo de carbono do anel aromático. Vamos lá. Hidroxila ligado diretamente ao anel aromático. Hidroxila, grupo OH, certo? E o anel aromático, ela tem essa carinha aqui, ou seja, é uma cadeia fechada, né, com 6 carbonos, né, é um hexágono, que apresenta ligações duplas alternadas. Ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, certo? Esse aqui é o anel benzênico. O composto aromático mais simples é o benzeno, certo? Aí, quando eu tenho a substituição de um desses hidrogênios do benzeno pelo grupo OH, hidroxila, eu vou ter a formação da função fenol. Então, função fenol, hidroxila, grupo OH, ligado diretamente ao anel aromático. Show, turma? Bom, uma das características marcantes do fenol, na verdade, está relacionado com o anel aromático. O anel aromático, também chamado de anel benzênico, é a ressonância. Então, a ressonância é a deslocalização eletrônica, ou seja, turma, é o movimento dos elétrons presentes nas ligações. Então, na verdade, quando a gente olha assim, a gente pode pensar, poxa, o anel aromático, o anel benzênico, ele é formado por 3 ligações duplas e 3 ligações simples, né? Assim, fixadas. Mas isso não acontece, turma. Essas ligações duplas, elas estão se movimentando dentro do anel, certo? Esse movimento nós chamamos de ressonância. Então, na verdade, as ligações duplas estão mudando de posição, mudando de lugar o tempo todo. Por isso, a melhor representação para o anel benzênico, para o anel aromático, é essa aqui, com um círculo dentro do hexágono. Esse círculo, essa circunferência, representa o quê? Representa justamente o movimento dos elétrons, a deslocalização eletrônica, o movimento dos elétrons. Então, quando visualizarmos nas questões, lá no nosso livro de Química, essa representação aqui, o que a gente tem que lembrar? Que esse círculo significa, representa as ligações duplas alternadas que estão sofrendo uma movimentação. Tudo bem, turma? Não vai esquecer isso, não. Bom, vamos para a nomenclatura dos fenóis. O fenol mais simples, o mais simples dos fenóis é chamado apenas de fenol ou benzenol. Então, é o fenol mais simples, fenol, benzenol, de acordo com a IUPAC. Lembrando que a IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. É o órgão internacional responsável pelas regras de nomenclaturas dos compostos, certo? Esse fenol ou benzenol, nós também podemos chamar de hidroxibenzeno, certo? Então, esse composto, o mais simples, também é chamado de hidroxibenzeno. Bom, em moléculas mais complexas, usa-se o prefixo hidroxi. Como assim moléculas mais complexas? Se eu tenho mais de um grupo hidroxila,
ou, como vamos ver mais na frente, se eu tiver ramificações, né? Grupos que apresentam carbono. E aí nós vamos utilizar o prefixo hidroxi antes do benzeno, hidroxibenzeno, beleza? Existindo várias ramificações no anel aromático, a numeração inicia-se na hidroxila e prossegue no sentido que proporcione os menores números. Então, se eu tenho mais de um grupo hidroxila, ou se eu tenho hidroxila mais ramificações, então eu preciso numerar esse anel aromático, né? Esse anel benzênico, eu preciso numerar. E o número 1 sempre será o carbono 1 sempre será o carbono que tiver a hidroxila, certo? E aí eu vou numerar, que pode ser no sentido horário, ponteiro dos relógios, ou anti-horário, né? Contra o ponteiro dos relógios. E aí eu vou escolher o sentido que resultar nos menores números possíveis, certo? Olha aqui, turma. Se eu tiver dois grupos hidroxilas, bom, o carbono, um dos carbonos que tiver a hidroxila será carbono 1, certo? Então, definir que esse aqui é o carbono 1. E aí eu posso numerar no sentido horário, eu tenho o sentido horário ou o sentido anti-horário. Eu vou escolher o sentido que resultar nos menores números. Se eu seguir o sentido horário, turma, eu vou ter as hidroxilas nos carbonos 1 e 2. 1 e 2. Agora, se eu seguir o sentido anti-horário, né? Anti-horário, eu vou ter as hidroxilas nos carbonos 1 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 e 6. Então, uma opção, 1 e 2. Outra opção, 1 e 6. Onde eu tenho os menores números? 1 e 2. Então, aqui a numeração correta é no sentido horário. Então, eu vou ter aqui 1,2 de hidroxibenzeno, certo? Como eu tenho dois grupos hidroxilas, eles estão localizados nos carbonos 1 e 2 de hidroxibenzeno. 1,2 de hidroxibenzeno. Agora, olha só. Outro exemplo, também com dois grupos hidroxilas, certo? Aí eu vou definir um como carbono 1 e vou ver o sentido que resultar nos menores números possíveis. Então, definir aqui esse como carbono 1 e se eu seguir no sentido horário, eu vou ter 1, 3. Se eu seguir no sentido anti-horário, eu vou ter 1, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa, 1, 5 no sentido anti-horário. Então, 1, 3 no sentido horário, 1, 5 no anti-horário. Menores números, turma, 1, 3. 1,3 de hidroxibenzeno. Vamos complicar um pouco. 3 grupos hidroxilas. Um deles será o carbono 1. E aí eu tenho que escolher de forma que o resultado final, que a gente tenha os menores números possíveis, tudo bem? Turma, carbono 1, certo? E aí eu observo que a próxima hidroxila está bem na lateral, bem no, né, é a seguinte, bem do lado. Então, eu vou seguir a numeração no sentido horário. Por quê? Porque a outra hidroxila está bem próxima do carbono 1. Então, 1, 2. E a outra hidroxila no carbono 3. Então, 1, 2, 3. Então, seguindo o sentido horário, eu vou ter 1, 2, 3 trihidroxibenzeno. Se fosse no sentido anti-horário, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 5, 6 trihidroxibenzeno. Bom, e se eu tiver ramificações, né? Ou seja, estruturas que contenham carbonos? Sem problema. Carbono 1, carbono que tem hidroxila, sempre. E aí eu vou trabalhar de forma a obter os menores números possíveis. Então, aqui eu tenho um grupo CH3. Então, o carbono 1 é o carbono que tem a hidroxila, certo?
E eu vou seguir agora, gente, ó, no sentido horário, para poder chegar nos menores números possíveis. Então, carbono 1, carbono que tem hidroxila, no sentido horário, eu vou ter o grupo metil, o grupo CH3, aqui destaquei, ó. O grupo CH3 ele é chamado de grupo metil. Onde o grupo metil está localizado, turma? No carbono 2. Então, eu vou ter 1 hidroxi, 2 metil, benzeno, certo? 1 hidroxi, a hidroxila no carbono 1 e o metil no carbono 2, 1 hidroxi, 2 metil, benzeno. Outro. Agora o grupo metil está bem do outro lado na extremidade. Tudo bem. Carbono 1, carbono que tem hidroxila. E eu vou escolher o sentido. Se eu seguir o sentido horário, 1, 2, 3, 4. Se eu seguir o sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4. O que a gente entende? Que, nesse caso, tanto faz eu seguir o sentido horário ou o sentido anti-horário, que o resultado será o mesmo, certo? Então, aqui eu tenho 1 hidroxi, 4 metil, benzeno. No próximo exemplo, eu tenho 2 grupos metil. Tudo bem. Carbono 1, carbono que tem o grupo hidroxila. E agora, eu entendo que eu devo numerar no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4. Os grupos metil nos carbonos 3 e 4. Se eu numerar no sentido horário, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Os grupos metil nos carbonos 4 e 5. Então, nessa situação, o sentido correto, a orientação correta é no anti-horário. Daí eu vou conseguir os menores números possíveis. Tudo bem? Então, vai ficar, turma, ó, 1 hidroxi, 3,4 de metil, benzeno. Vamos agora trabalhar algumas questões, né, para a gente poder ficar com esse conteúdo assim de forma bem esclarecida. Então, para se prepararem chapas de partículas orientadas, OSB, utilizam-se partículas de eucalipto e pinos aglutinadas por um adesivo fenólico. Um dos constituintes dessa resina é ilustrado abaixo. Ó. Um dos constituintes dessa resina está aqui na figura. Determine, letra a função orgânica a qual essa estrutura pertence. Turma, que a gente percebe bem aqui, ó, a presença de um oxigênio. Então, é um composto oxigenado. Aí nós temos uma gama enorme de compostos oxigenados. Qual deles essa estrutura pertence? Vamos ver mais um pouco, mais de perto. Eu tenho aqui um anel benzênico, certo? Um anel aromático, um anel benzênico. E ligado a esse anel aromático, eu tenho o grupo hidroxila, grupo OH. O grupo OH ligado diretamente ao anel aromático, ao anel benzênico. Turma, sem pestanejar. Hidroxila ligado ao anel benzênico, função fenol. Sem duvidar, sem pestanejar. Tá bom? Na letra B, ele nos pede o nome oficial desse composto. Então, seguindo as regras da IUPAC, qual seria o nome oficial dessa estrutura? Vamos lá, é um fenol. Então, a gente vai utilizar o termo hidroxibenzeno. Só que eu tenho um grupo CH3. Lembrando, o grupo CH3 é o grupo metil, certo? Então, eu preciso indicar o carbono 1, que é o carbono que tem a hidroxila. Então, o carbono que tem hidroxila, carbono 1, bem aqui, esse vai ser o carbono 1. E aí eu posso numerar, né, turma? No sentido horário ou no sentido anti-horário. Eu vou escolher aquele sentido onde resulte os menores números possíveis. Então, nesse caso, é o sentido horário. O grupo CH3 está bem coladinho do grupo OH, sentido horário. Então, o grupo CH3, o grupo metil, vai estar localizado no carbono 2. No carbono 1, o grupo hidroxila. No carbono 2, o grupo metil.
Como vai ficar o nome desse composto? 1-hidroxi-2-metilbenzeno. Segundo as regras da IUPAC, as regras oficiais, o nome dessa estrutura, 1-hidroxi-2-metilbenzeno. Fácil, né, turma? O ortocresol, presente na creolina, resulta da substituição de um átomo de hidrogênio do hidroxibenzeno por um radical metil. A forma molecular do ortocresol é... Então, ele quer a forma molecular. Vamos lá. Ele fala que o ortocresol ele é o resultado da substituição de um hidrogênio do hidroxibenzeno. O hidroxibenzeno é o grupo OH mais o anel aromático, mais o anel benzênico, ok? Saiu um dos hidrogênios, no lugar desse hidrogênio entrou um grupo CH3, entrou o radical metil. Então, com base nessa fala, nós vamos chegar a essa estrutura. Essa estrutura é a fórmula estrutural do ortocresol, certo? O que a questão nos pede, turma? A questão nos pede a fórmula molecular. Turma, fórmula molecular é a fórmula que nos indica quais átomos e quantos átomos existem. Quais e quantos existem na estrutura. Bom, quais átomos nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar carbono, certo? Mas não só um carbono. Aqui, CH3, não só esse carbono. Nessa representação, esse hexágono, cada vértice do hexágono representa um átomo de carbono. Então, eu vou ter carbono, 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 carbono. 6 carbonos, mais o carbono CH3, 7 carbonos. Então, eu vou ter um C7. Além do carbono, o que nós temos aqui? Hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, mais 3, 8. 8 hidrogênios, C7H8, mais um átomo de oxigênio, C7H8O. Então, essa é a fórmula molecular do ortocresol. Mais uma questão. Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representadas pelas fórmulas abaixo. Naftaleno, decalina. Substituindo em ambas as moléculas um átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila, obtém-se dois compostos que pertencem respectivamente às funções. Então, olha só, em cada vértice aqui eu vou ter carbono e os carbonos vão estar ligados a hidrogênios. Então, a esses carbonos aqui, eu tenho hidrogênios. Então, se eu substituir um hidrogênio do naftaleno e um hidrogênio da decalina por grupos hidroxilas, quais são as funções que nós vamos obter? Turma, no caso do naftaleno, eu tenho dois grupos benzênicos ou dois anéis ligados, juntos, beleza? Se sair um hidrogênio desse e entrar o grupo hidroxila, eu vou ter hidroxila ligado ao anel aromático. O que é isso? Fenol. Se sair o hidrogênio na decalina e entrar o grupo hidroxila, eu vou ter a hidroxila ligado a um carbono saturado, um carbono que faz ligações simples. Então, carbono saturado, hidroxila ligada a carbono saturado, gera a função álcool. Então, aqui eu vou obter o naftaleno, eu vou obter o fenol, e aqui eu vou obter o álcool, fenol e álcool. Tudo bem? O naftaleno, ele apresenta dois anéis aromáticos. E aí, quando eu substituo o hidrogênio pelo grupo hidroxila, eu vou obter a função fenol. Aqui eu tenho carbonos saturados que fazem ligações simples. Substituindo pela hidroxila, eu vou gerar um álcool, fenol e álcool. Tudo bem? Preste atenção. Hidroxila ligado ao anel aromático, fenol. Se não tiver ligado ao anel aromático, for carbono saturado, função álcool, certo? Então, função fenol, hidroxila ligado a anel aromático, diretamente ao anel aromático. E o nome vai ficar hidroxibenzeno. Mais de um grupo OH de hidroxi. Tudo bem, turma?
Obrigado e até a próxima.